Boa tarde a todos. Eu tenho aqui uma dificuldade, é que eu aprendi a escrever, mas não aprendi a ler. Portanto, tenho muito mais facilidade em falar sem papel do que ler, que é uma coisa para mim quase que fora de todo o contexto possível. Realmente eu, durante muitos anos em que fiz televisão, como sabem, eu nunca soube o que era, nunca quis saber o que era ter uma coisa. Mas punha de cor. Eu nunca falei de improviso. Punha de cor. Neste caso, vou, portanto, fazer uma estreia, vou ler o texto que eu próprio escrevi e, de facto, era muito mais fácil eu ter decorado, mas não me lembrei disso. Bem, ora, muito bem. É a mensagem para o Dia do Autor. E direi que há um poema de Bertolt Brecht que se inicia com esta frase um tanto perturbadora. Professor sem alunos é difícil. É difícil, sem dúvida. E pode mesmo tornar-se insuportavelmente doloroso, não por questões de orgulho pessoal, excessivo desejo de afirmação social, ou ainda por via das consequências nocivas do epíteto reverentíssimo, aquele senhor que sabe tanto. Não. O professor precisa de ter alunos a quem possa transmitir os seus conhecimentos, dado que, ao contrário daquilo que muitas vezes se afirma, o saber ocupa lugar e não pode ficar encerrado numa cabeça transformada em baú. Ou seja, o saber também precisa de espaço, de liberdade, de ar livre, de confronto ou mesmo de controvérsia. E por isso um professor sem alunos é efetivamente algo muito difícil. Deste modo, considero que a infeliz teoria de que o saber não ocupa lugar vai contra as leis da própria física, pois os conhecimentos acumulados na memória, a qual se encontra num ponto específico do cérebro, preciso lembrar, podem transformar a inteligência numa espécie de barragem sem comportas, em que os pensamentos se acumulam, atrofiados, numa ânsia dramática de libertação. Este desejo experimento de espaço para analisar os conhecimentos fazem com que as ideias encarceradas, tanto as que se adquirem como as que se criaram, acabem por odiar-se entre si, sendo essa a explicação bastante plausível para sentimentos mórbidos, tais como a vaidade, o ciúme ou a inveja, entre outros. E o poema de Brecht prossegue e estabelece ainda uma ligação muito direta entre o professor sem alunos e o escritor sem leitores. Na verdade, ambos anseiam muito legitimamente transmitir aos outros, sejam eles alunos ou leitores, aquilo que alguém antes lhes ensinou e que eles mesmos criaram na sua cabeça. Esse anseio é perfeitamente correto, é mesmo a única opção saudável e está exatamente na linha daquilo a que todos os artistas aspiram em relação ao seu público. Artistas sem público é difícil. Direi mesmo, é impossível. E até admito que se tivesse vivido os pálidos tempos que temos recentemente atravessado, uns melhores, outros pior, ora agora pioras tu, ora agora melhoro eu, Brecht teria provavelmente alargado a temática do seu poema aos músicos sem ouvintes, aos atores sem público, aos pintores, aos cineastas e por aí adiante. Tempos difíceis, sem dúvida. Citando a frase do poema original, es ist schwer, es ist sehr schwer. É muito complicado. Mas também convém não exagerarmos, muito especialmente no que diz respeito aos sofrimentos de ordem psicológica, porque o mundo atual tem passado. Com efeito, viver 50 anos
50 e não sei quantos anos, 8 dos quais no fulcro e também na raiz de 2 guerras mundiais, não terá produzido em Brest menores sofrimentos físicos e morais do que aqueles a que os confinamentos pandémicos nos têm obrigado. Bem, realmente, de certeza que não. Nomeadamente em termos, isso aí é importante, de professores sem alunos, artistas sem público e já agora também autores com menos direitos. O meu querido amigo Mário Castrinho, que a propósito viveu 10 anos da sua infância confinado num hospital, é verdade, dizia que à semelhança dos eletricistas e dos canalizadores, os músicos têm uma predisposição muito especial para uma espécie de missionarismo que os leva a dar explicações acerca das especificidades mais melindrosas do seu trabalho a qualquer pessoa que passe por eles, mesmo que se encontrem em meio de uma tarefa complicada. E, na qualidade de músico, admito que não escaparei a essa atração pelo tal missionarismo. Mais uma razão, portanto, para que tanto desejo que tenha acabado de vez o pesadelo do encerramento dos teatros, dos auditórios municipais, dos salões paroquiais, dos salões dos bombeiros e, obviamente, das escolas e conservatórios, tudo lugares onde, para além de se fazer música, sempre foi muito mais fácil e natural concretizar o tal desejo secreto que é explicar a surpresa de uma modulação entre 2 tons afastados ou de uma súbita mudança de um quaternário para um ternário. Ouçam bem e verão que a teoria do Mário Castrinho estava certa. Bem, por sua vez, os eletricistas, regressados ao trabalho, sem distanciamentos obrigatórios, poderão voltar a falar na indelével imponderabilidade dos bons e maus contactos entre fusíveis. E os canalizadores assinalarão o esplendor e o indizível alívio de um desentupimento. Também, a partir de agora, regressados à única e verdadeira normalidade única, talvez todos tenhamos ganho consciência de que a saudade, afinal, é a irmã da liberdade. Hoje, dia do autor, voltamos a poder reunir-nos nesta sala, seguramente irmanados no desejo e também na confiança de que está nas nossas mãos impedir de uma vez por todas que uma coisa que se multiplica, é certo, mas que nem sequer se reproduz, e não estou a falar de teorias economicistas, como se compreenderá, que essa coisa volte a ter a menor ponta de capacidade para se intrometer na nossa vida. Deste modo, termino citando uma frase que nos foi dada a conhecer por alguém que nos deixou ainda há pouco tempo, que deixou de estar no mundo, no nosso mundo, há pouco tempo, embora esteja sempre entre todos nós, e essa frase é: nunca, nunca, nunca mais. Obrigado.